Sim. E aí, o que acharam? Começaram a resolver? Não começaram? Tem alguma pergunta? Tem alguma... Eu comecei, professor. Hum, Fiquei um pouquinho com dúvida na questão 1, hum. que eu não entendi muito bem o que é para fazer. Não entendeu o que é para fazer? Uhum. Tá, mas o que diz a questão? O que tu entendeu que é para fazer? Tu não entendeu nada ou tu não tem certeza? Não, não entendi mais. Calma aí. Ó, tem duas saídas lá. Não, são dois códigos com várias saídas diferentes, cada um. Daí, tipo, com a saída A, eu tenho que fazer sair a saída S, um exemplo. Não, não. O valor zero ali da saída, ó. Tu tem 4 entradas. Tu tem quantas entradas e quantas saídas? 4 entradas e E 4 saídas. aí tu tem que resolver quantos mapas de Carnot. Ou quantas simplificações tu tem que fazer. Seriam 4? Seriam 4, né? Então, tu tem 4 entradas controlando 4 saídas. Então, assim, ó, vamos dizer que tem um display. Quando tu digita 000 ABCD, no display tem que aparecer 0010. Entendeu? Então, tu tem que Acho que agora eu resolver. comecei a entender. Tu tem que inserir toda a entrada, as 4 entradas, né? Então, o código 000, né, que é a primeira linha decimal, para o S tem que dar 0, para o P tem que dar 0, para o T tem que dar 1, para o K tem que dar 0. Né? Mas tu vai resolver todo o S primeiro. Né? Então, tu vai resolver todo o S. Ó, 000 é 0 para o S, 001 é 1 para o S, 0010 é 0 para o S. Então, assim, tu vai. Então, tu vai resolver primeiro para o S, depois para o P, depois para o T e depois para o K. Ah, entendi. Beleza, professor. Mais alguma pergunta? Outra coisa que foi no 5 também, que eu estou desenvolvendo, mas não sei se está certo, do jeito certo. Hum. Eu criei um código para pedra, papel e outro tesoura. Qual é o código? Tipo, 00 é pedra, 01 é papel, 10 tesoura e sobrou 11. Uhum. Uhum. É É por isso esse aí mesmo. caminho? É isso aí. É por aí. É por aí a solução. Uhum. Mas dá uma pensada mais aí. Aí amanhã a gente conversa mais. Beleza, valeu. Tá? Mas a ideia é mais ou menos por aí. Então tá. Pessoal, o colega de vocês me mandou um e-mail dizendo que estava com algumas dificuldades em mapas de Carnot. O Ítalo, né, Ítalo? Tu sabe? O teu microfone está com algum problema que eu não estou conseguindo ouvir. Só tá dando um chiado. Tenta digitar aí no chat de repente. Ou tenta ver esse microfone aí, qual é o problema que tá com o teu microfone, porque o
Eu não sei se é só eu ou se os colegas também não estão conseguindo entender. Não está rolando o microfone. Tá chato para todo mundo. É. Bem, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui enquanto o Ítalo resolve ali o problema no microfone dele. Vai tentando aí. Nada ainda. Nada ainda. Aí tu precisa digitar aí no chat. Tu precisa me dizer qual é a tua dificuldade. Se é simplificar, se é passar. Porque tem várias coisas que tu pode estar com dificuldade de mapa de Carnot. Né? Tu está com dificuldade de passar a tabela verdade para o mapa, mapear a tabela verdade para o mapa, fazer a simplificação, né? Seria mais ou menos por aí, assim. Então, tenta digitar no chat aí, se tu não tá rolando o microfone. Oi, aí tu te vê no chat. Selecionar as linhas. O que tu quer dizer com selecionar as linhas? Passar as linhas para dentro do mapa? Então, olha só. Então, como eu expliquei, né, na aula, tu deve ter ouvido, como tu me falou que tu assistiu a aula, então tu deve ter visto, tá? Que quando a variável aparece invertida aqui, ó, esse A invertido representa que o A é igual a zero, tá? Então, seria todas essas linhas aqui onde o A é igual a zero, tá? É representado por toda essa linha aqui, né? Então, o mapa de Carnot, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai mapear, né, linha a linha para dentro aqui para dentro, tá? Então, o valor da saída para esta primeira linha, então esse é o caso zero. Então, o valor da saída para essa primeira linha tem que aparecer aqui, ó, que é o caso zero, que é onde o A vale zero, o B vale zero e o C vale zero. Tá? Então, cada linha da tabela vai ter uma casinha dentro do mapa. Tá? Então, vai ser ó, 0, 0, 0. Então, essa é a primeira linha. 0, 0, 1, a segunda linha. Aqui, né, lembra que a gente não pode mudar mais de um bit de uma linha para outra, de uma coluna para outra. Tá? Então, a gente pula para a linha 3. Tá? Porque daí da linha 3, ó, da linha 1 para a linha 3, só muda o B. Né? Quando da linha 1 para a linha 2, vai mudar o B e o C ao mesmo tempo. Por isso que a gente pula uma linha. Tá? Então, ó, 0, 1, 1 seria a terceira linha e assim em diante, tá? Então, a gente vai colocando, né, aqui dentro da casinha o valor correspondente a cada uma das saídas, de acordo com, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, esse aqui, ó.
aqui, né, eu tenho 0, 0, 0 é 1. 0, 0, 1 é 1. Ó, todos esses valores aqui, ó, dessa saída, eles são igual a 1. Tá? Eles são igual a 1, então eles estão todos posicionados dentro dessa casinha aqui. Então, vamos pegar um exemplo melhor. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos a gente fazer esse exemplo de acordo com o que a gente viu até agora. Ó, e o mapa é sempre igual, né? E o mapa é sempre igual. Ó, aqui vai ser o A invertido. Aqui vai ser o A. Aqui vai ser o B invertido. C invertido. Vai ser o B invertido do C. Aqui o B e o C. E aqui o B e o C invertido. Então, ó, essa é a linha 0, no caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A dúvida também é montar essa tabela e o mapa. Tu diz, essa tabela aqui, a tabela verdade inteira, isso aqui tudo. Esse aqui. É isso aí, ele é sempre igual, tá? Ele é sempre igual. Se pegar... Sim, é que eu estou dando um exemplo de 3 entradas. 3 entradas, tu vai ter sempre 8 combinações, tá? Então, tem que ter 8 casinhas. 4 entradas, tu tem 16 combinações, então tu tem que ter 16 casinhas. Então, vai ser sempre igual, tá? Dependendo do número de entradas. Ali, na prova, vocês vão ter uma questão, acho que pelo menos uma questão que vai ter 5 entradas. Tá? Aí vocês vão ter que dar uma procurada e dar uma pesquisada para ver como que resolve. Certo? Mas a dica, assim, tu digita mapas de Carnot 5 variáveis, tu vai achar um monte de site aí que vai te explicar. Tá? Vai seguir os mesmos princípios que a gente explicou na aula. Tá? A diferença é que vai adicionar uma camada um pouquinho mais de dificuldade para vocês. Mas vamos lá. Aqui, ó. Então, vai ser sempre igual. Os slides, esses slides estão lá no Moodle. Tu pode baixar, ó, né? Nesse slide aqui tu vai ver e enxergar direitinho como é que monta, né? Olhando para cada caso, que é cada linha, como é que monta um mapa, tá? Então, como é que monta um mapa a partir, tá, daqui. Então, vai ser sempre igual, tá? Vai ser sempre igual. Então, ó, a saída da linha 0, ó, é 1. Da linha 2 é 1 também. Da linha 3, ó, da linha 0, linha 1, linha 2. E linha 3, tudo 1. Ó, aí a 4 é 0, a 5 é 0, a 6 é 1 e a 7 é 1. Tá? Então, tu vai preenchendo com o que tem em cada uma das linhas aqui. Ó, aqui um outro exemplo. A linha 0 é 1, a linha 2 é 0, ó, a linha 3, ó, a linha 0 é 1, a linha 1 é 0, a linha 2 é 1, só que a linha 2 está aqui, ó. E a 3 é 0, ó, a 3 está aqui. E aí tu tem que ir fazendo depois os agrupamentos, tá?
Aí depois tem que fazer os agrupamentos, 1 a 1, né? 2 a 2, 4 a 4. Então, tem que ser tamanhos, sempre tamanhos de potência de base de 2 os grupos, né? É 1, 2, 4, 8, 16, 32. Perdão. E sempre se atentando que tu simplifica, né, as variáveis que mudam de valor. Tá? Simplifica as variáveis que mudam de valor. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui não dá para fazer nenhum grupo, né, agrupando elas. Aqui fica individual, daí não simplifica ninguém. Tá? E aqui simplifica, ó, aqui nesse grupo, o A é sempre 1 e o C é sempre 1. Quem muda é o B, ó, então o B simplifica. Sai fora. E o para 4 variáveis, né? Aqui eu dei uma mexida para ficar. Ó, e o para 4 variáveis tem no material aqui também, mesma coisa, ó. Então, é sempre do mesmo jeito, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui vai mudar a linha também, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? O 15 acaba aqui. É quando todas as variáveis são igual a 1. Tá? Então, eu acho que isso aqui tira um pouco da dúvida, né? Então, acho que dá mais... Agora volta a dar mais uma estudada a partir disso. Tá? Aí, se tiver com dificuldade na simplificação, depois a gente conversa. Tranquilo? Quer fazer mais alguma pergunta? Tá. Aí tu volta a me contatar se tiver com mais algum problema. Certo? Aí dê uma olhada na prova, de repente amanhã aí me traga mais alguma pergunta. Então, beleza. Aí hoje a gente vai começar um assunto novo. Tá? Até agora, pessoal, a gente estudou uma coisa que a gente chama de lógica combinacional. Tá? Então, tudo que a gente estudou até agora, a gente trabalhou com basicamente lógica combinacional. Tá? O que é lógica combinacional? É quando a saída ela depende só da combinação das entradas, que é exatamente isso que a gente está vendo. Né? Então, nos exercícios que a gente está vendo aí, né, o que vai acontecer com a saída depende do que tem na entrada. E só isso, nada mais. Na lógica sequencial, não funciona assim. Tá? Em geral, a gente vai ter menos entradas, talvez menos entradas, né? Mas a saída agora depende de uma sequência de operações. Tá? Então, tu vai ter lá, às vezes, uma entrada, mesmo valores de entrada em instantes de tempos diferentes, com saídas diferentes. O que não acontece na combinacional. Se tu bota 0, 0, 0 lá na entrada, vai ser sempre 1 ou vai ser sempre 0. Não tem conversa. Aqui não. Aqui a saída vai depender do instante anterior, tá? Dos instantes anteriores, para a maioria das entradas. Tá? Para as entradas que a gente chama principalmente de síncronas. Ao longo do tempo a gente vai ver que tem outras entradas que são assíncronas e elas modificam instantaneamente a saída. Mas, em geral,
tá? As saídas aqui sempre vão depender de uma sequência de operação, numa sequência de operação. Isso já é o princípio do funcionamento de um computador, né? Então, foram assim que surgiram os primeiros sistemas de processamento. Os dados tinham que passar por uma sequência de operações, tá? Para conseguir modificar eles de alguma forma. Aqui, ó, isso aqui é o diagrama em blocos básico de um sistema sequencial. Tá? A gente vai estudar tudo isso. A gente vai começar o que caracteriza, né, a lógica sequencial. Isso aqui, ó, os elementos de memória, tá? Que é o que a gente vai começar a estudar hoje. Os famosos flip-flops. Tá? Então, em geral, né, como que funciona? Tu tem entradas externas. Que nem a gente tinha lá as entradas dos nossos circuitos combinacionais, sensor, ou sei lá, uma chave, qualquer coisa que funcione como uma entrada para o circuito, que seja binário. Tá? Só que além das entradas, eles também têm esse elemento de memória. Né? Eles têm também esse elemento de memória que vai entrar aqui, ou seja, a saída do circuito, que em geral é isso aqui, né, as saídas combinacionais, essas saídas combinacionais, né, elas, o valor delas não depende só das entradas, né, depende do que tem na memória também. Na memória, né, o valor pode se modificar, tá, dependendo do que aconteceu antes, né, ou seja, não depende só, ó, a saída agora não depende só mais das entradas. Ela também depende de uma coisa que a gente chama de estado das memórias. Tá? Então, que estado que estão as memórias? Então, se eu tenho um conjunto X de entrada, mas estou no estado 0, certo? Vai ser uma coisa. Agora, se eu estou no estado 3, por exemplo, pode numerar os estados. Tá? Em geral, a gente não usa muito as saídas da memória aqui. Talvez em alguns poucos casos se usa. Né? Computadores, talvez. Ou, em geral, tem um outro circuito aqui, né? Combina a saída das memórias, as combinacionais, enfim. Mas esse é um circuito básico, ou seja, ó, então, um circuito combinacional aqui, ele serve para duas coisas. Ele serve para dar a minha saída combinacional, ele também serve para controlar os elementos de memória. Então, muita coisa pode acontecer aqui, ó. Isso aqui é um sistema que a gente chama de realimentado. Realimentado, né? Então, a própria saída dos elementos de memória, ó, tudo que está saindo de dentro da caixinha é uma saída, né? Então, isso aqui é uma saída, isso aqui é saída também. Ó, então, as saídas dos meus circuitos, dos meus elementos de memória, né? Eles dependem do circuito combinacional, que depende da saída do elemento de memória. Então, é um sistema realimentado. Tá? Ele está realimentando o sistema aqui. Então, agora, isso insere um grau, né, de complexidade maior do que a gente viu até agora. Tá? Porque agora não depende só do valor das entradas, né? Agora depende dos estados anteriores, né? E aí, como é que eu armazeno os estados anteriores? Eu armazeno através de memória. Certo? Então, o elemento de memória mais simples que existe, né, é o flip-flop. Então, o elemento mais básico de memória, tá, é um flip-flop, que pode ter N entradas, em geral duas, uma, não mais do que isso, né, que está representando com mais do que pode ter mais. Né, pode ter duas entradas e um clock, que é o que a gente vai ver. Ou uma entrada e um clock. E aí ele tem duas saídas, né, que é a saída normal, que a gente chama de saída invertida.
Então, a saída invertida ela tem que estar sempre sendo o valor inverso da saída normal. E a gente controla o valor das saídas através das entradas. Tá? Mas aí a gente vai ver que para modificar a saída, né, não é que nem não é só botar um valor de entrada. Para o mesmo valor de entrada, né, para o mesmo valor das entradas, eu posso ter valores diferentes da saída. A saída zero é 1. É uma saída binária. Se a saída é 0, a saída invertida é 1. Se a saída é 1, a saída invertida é 0. Se por algum motivo as duas saídas tiverem o mesmo valor, é porque está acontecendo alguma coisa, ou se está com defeito, ou tu está usando ele de uma forma errada. Certo? Pois bem, o que tem dentro de um flip-flop? Tá? Em geral, dentro do flip-flop tem uma coisinha que a gente chama, tem uma coisinha tipo isso aqui, tá? São duas portas. Isso aqui é o flip-flop mais simples que existe. A gente vai, né, adicionar mais algumas camadas de complexidade nele depois. Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que as saídas podem ser diferentes para o mesmo conjunto de entradas, né? Para vocês, quem são... Ó, primeiro, vamos explicar algumas coisas aqui antes de perguntar isso. Tá. Primeiro, por que esse flip-flop se chama RIS? Tá? Porque ele é gaúcho? Não, não é porque ele é gaúcho. É porque isso quer dizer que ele tem um comando que a gente chama de reset. E um comando que a gente chama de set. Tá? Todo flip-flop sempre vai ter entradas que a gente diz que ela dá comandos. Tá? Então, ela dá comandos para a saída. Vamos assim, sem saber nada sobre o flip-flop ainda. Mas se eu falasse assim, ó, ela tem duas entradas de comando, o set e o reset. O reset, para vocês, é um comando para levar a saída 0 ou levar a saída 1? O que vocês achariam que o nome reset remete a vocês? 0. Levar a saída 0. Então, reset serve para levar a saída Q a 0. Portanto, o set é responsável por levar, né? Aí, pela lógica, levar a saída 1. Beleza. Vamos ver como é que funciona isso. A primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui nesse flip-flop. Tá? As entradas set e reset, a gente chama elas ativas nível baixo. Tá? O que é uma entrada ativa nível baixo? Que é o set e o reset. Tá? Isso quer dizer que eu habilito a função dela quando eu boto 0. E eu desabilito a função quando eu boto 1. Tá? O que está acontecendo aqui nesse caso? Tá? Nesses dois casos. Ó, nenhuma das duas entradas estão habilitadas. Ou seja, elas estão como se fossem inertes. Porque elas estão com 1 na entrada. E o 1, tá, faz com que ela fique inerte. Ela só vai ser habilitada quando eu botar 0 nela. Tá? Então, isso que a gente chama de entrada ativa nível baixo. Mas como assim, professor? Como é que eu ativo uma coisa com nível baixo? Ora, se eu tivesse este circuito aqui, circuitinho bem simples. Ó, esse circuito aqui, ó.
Lembra que esse símbolo é um LED, tá? É um LED. Esse aqui é um LED. Ó, se eu botar 1 aqui, ó, eu vou ter 0 aqui. Mesmo que vocês não sabem o que é um LED, ó, 0 com 0, ó, isso aqui é um terra, né? 0 volts com 0 volts não vai acender o LED. Agora, se eu botar 0 na entrada desse inversor, vai aparecer 1 aqui, né? E aí vai acender o LED. Então, isso aqui é um LED que eu acendo com 0. Então, esse é basicamente o princípio, tá? É basicamente o princípio de uma entrada ativa nível 0. É uma coisa que tu liga com 0, tá? Não tem problema nenhum. Não precisa ligar as coisas com 1 sempre. Tá? E no caso aqui, as entradas as entradas do flip-flop, tá? No caso aqui, elas são ativadas com 0. Mas vamos analisar esse flip-flop desse ponto de vista, assim, paradinho. Ó, vocês estão vendo, então, que as entradas são iguais nos dois casos, porém com as saídas diferentes. Como que isso é possível? Isso é possível. Ó, se eu tenho 1 aqui, eu estou dizendo que eu tenho 1 aqui, ó, nessa saída, e 0 nessa daqui, ó. Ora, tu não concorda que esse mesmo 1 que aparece nessa saída aqui, ele aparece aqui? Esse aqui é um sistema realimentado, ó. Essa saída aqui, né, depende... essa saída depende dela mesma, né? Porque essa saída vai aparecer lá na entrada desse circuito, ó. 1 vezes 1 é 1, inverte fica 0. Ou seja, esse 0 está correto aqui. E esse 0 vem para cá, 1 vezes 0 é 0, inverte fica 1. Ou seja, a gente diz que esse circuito está estável. Vocês não concordam que esse circuito está estável? Apesar de ele estar realimentado, né? Ou seja, botar o S, o set em 1 e o reset em 1, ele fica inerte. Ora, e se eu fizesse, e se eu tivesse nesse outro caso aqui, ó? O que aconteceria? Ó, 1 vezes 1, ó, esse 1 que vem para cá aparece aqui, 1 vezes 1 é igual a 1, inverte fica 0. Esse 0 vem para cá, 1 vezes 0 é 0, inverte fica 1. Ou seja, tá? Ou seja, aqui aparece pela primeira vez, né, o que eu falei para vocês. Eu tenho o R e o S, que são as entradas do circuito, elas são iguais nos dois casos, porém as saídas são diferentes e elas são estáveis, elas permanecem nesse estado. Então, esse é o estado de saída. Ou seja, ele está mantendo o valor na saída aqui quando o meu set e o meu reset são igual a 1. Tá? Graças ao sistema realimentado. Vocês vão ver bastante coisas realimentadas, né? Bastante esse conceito de realimentação ao longo do curso, lá em amplificadores operacionais, depois em sistemas, em sinais de sistemas. Esse conceito de realimentação vai aparecer bastante, tá? Mas, enfim, aqui eu tenho dois circuitos estáveis. Tá, professor, então como que eu faço para mudar a saída? Como que eu faço para mudar a saída desse circuito? Então, olha só. Vamos supor que eu esteja nesse caso aqui, ó. Esse primeiro caso aqui. E eu quero que a minha saída seja igual a 1. Quem é a minha saída principal? É a Q. Eu quero modificar o valor do Q. Eu não quero mais que ele seja 0. Eu estou aqui. Estou aqui nesse caso. Estou aqui neste caso. O meu circuito está estável, né? Como a gente já viu. Tá? Ele está estável, ele não vai se modificar. Tá? Como que eu faço para modificar ele, então? Então, como eu falei, ó, o S é ativo nível baixo. Então, se eu quiser setar a saída, ou seja, levar a saída para 1, eu preciso levar o set, né, a 0. Então, olha aqui, ó, é exatamente o que vai acontecer aqui. Então, olha para esse lado aqui.
Então, lembre que eu estava aqui, ó, o set em 1 e o reset em 1. Aí eu botei um botãozinho aqui no set. Né? Tem um botãozinho aqui, apertei o botãozinho e levei o set de 1 para 0. Tá? Ó, então, vejo que isso aqui é um gráfico ao longo do tempo. Ó. Até T0, o meu set era 1. A partir de T0, o meu set ficou 0. Vamos ver o que acontece. Ó. Eu tinha 0 aqui. Ó. Vamos escrever como estava lá. Eu tinha 0 aqui. Enquanto eu tenho 1 aqui, né? Esse 0 está aparecendo aqui. E aqui tinha 1. Então, olha só. O que acontece em T0? Em T0, esse 1 que eu tinha aqui, ele vira 0. Não concordam? Ó, é exatamente o que está mostrando esse gráfico. Estava em 1, em T0 foi para 0. Aí vamos ver o que acontece, né, com o restante do circuito. Ó, esse 1 que estava aqui, ele vai aparecer, ele está aparecendo aqui, né? Antes eu tinha 1 vezes 1, invertia, ficava 0. Só que agora eu mudei o set para 0. Então agora eu tenho 1 vezes 0. 1 vezes 0 é 0. Inverte, fica 1. Ou seja, esse 0 que eu tinha antes, ele vira 1. Exatamente em T0, que é exatamente o que ele está mostrando aqui. Né? Eu tinha 0 na saída, em T0 esse meu 0 virou 1. Ora, este mesmo 0 que aparecia em verde aqui antes, né, ele aparecia aqui, ó. Então, vejam que o tempo é uma variável importante agora, né, que para combinacionais não é importante, porque o tempo não faz diferença. E agora é. Então, o tempo agora faz toda a diferença. E este mesmo 0, que era 0 quando em verde, né? Então, o que é o verde? É antes do T0. Né? Tudo que aconteceu antes do T0. A partir do T0, ó, esse 0 também vira 1. E agora eu tenho 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 0. Então, esse 1 que aparecia aqui, vira 0. Tá? Até porque eu sempre tenho que ter o Q e o Q invertido diferentes. Eu tenho que ter o Q e o Q invertido diferente. Ó, e esse 1 que aparecia aqui antes, ele estava aqui, ó. E agora ele vai mudar para 0. Se aqui mudou para 0, aqui também tem que mudar para 0. Ora, agora eu tenho 0 vezes 0, que é igual a 0. Inverte, fica 1. Ó, então, ele entra em estabilidade de novo. Ó. Esse 1 fica 1 aqui, 1 vezes 1 é 1, inverte, fica 0, esse 0 permanece ali, pronto, está estável o circuito de novo. Ou seja, eu modifiquei a saída que era 0 para 1, levando o S para 0. Ou seja, eu habilitei o S, tá? E ao habilitar o S, ele gera, né, essa ativação da saída. Ele leva a saída para 1. Tá? Porque essa é a função do S. O set leva a saída para 1. Certo? Então, o S leva a saída para 1. Ó. Então, toda vez que eu levar o S para 0, tá? E se eu devolver o S para 1? Né? Que é exatamente o que acontece ali. Ó, depois do T1, né? O que acontece depois do T1 aqui, ó? O S fica 1 de novo, ó. Ó, só que 1 vezes 1 continua sendo 0. Continua invertendo e sendo 1. Aqui esse 1 continua, né? Então, esse 1 vai continuar aqui. Não vai mudar, assim como esse não muda. Esse aqui está multiplicando com esse 1 e vai manter esse 0, 0. E vai ficar com esse 0 aqui.
Tá? Ou seja, quando eu levo o 7 para 1 de novo, eu estou, né, desabilitando ele e deixando meu circuito em repouso. Ou seja, eu modifiquei a minha saída. Tá? Então, vejam, esses são todos os passos, né, para eu modificar a saída do meu flip-flop. Tá? E agora ele vai armazenar esse valor 1 na saída, é a memória dele. Antes ele estava armazenando 0, agora eu mudei para 1. Até eu mexer no set ou no reset, eu não vou mais mudar ele vai manter essa saída fixa. Tá? E o que acontece se eu levo o 7 a 0 e a minha saída já era 1? Ora, ela vai se manter 1, se a função dele é manter, né, a saída em 1, se ela é 1, vai continuar em 1. Tá? Aí o mesmo raciocínio, tá? O mesmo raciocínio a gente pode fazer com o R. Tá? Então, o reset é a mesma coisa aqui. Ó. Quando o reset vai para 0, ele ativa a saída. Ó. Se a minha saída era 1, ó, ela vai para 0 exatamente no instante T0. Isso é o mais importante para vocês entenderem. Tá? Que quando eu aciono uma das entradas, a saída muda. Tá? E o que é acionar uma das entradas? É botar ela para 0. E o que é desacionar a entrada? É botar ela para 1. Então, agora, as entradas modificam as saídas, tá? Dependendo do que ela tinha anteriormente. Certo? Então, Professor, fala. é tipo um intertravamento ou não? Um intertravamento. Eu não sei o que é um intertravamento. Me explica melhor. É assim, quando você aperta um botão só que volta sozinho, né? Você aperta e o sistema continua ligado. Tipo, você aperta, solta e o sistema continua ligado. Entendi. Daí depois Mais você ou menos. aperta outro botão para o sistema desligar, por exemplo. É um LET. Isso é um LET. Tá. Intertravamento seria um LET. Isso. É um negócio que tu modifica a saída apertando só uma vez. Né? Aperta uma vez e ele já modifica. Ah, entendi. Não precisa ficar segurando, né? Não. Ele, em geral, isso a gente chama de pulsos, tá? Assim, ó, eu sei que essa primeira parte ela é mais complicadinha de entender, tá? Mas isso aqui é para vocês entenderem o que tem dentro do flip-flop, como que funciona. A gente vai, em geral, tá, usar o flip-flop como uma caixinha. Como uma caixinha, sem se preocupar muito com o circuito que tem dentro. Mas vocês, né, vocês vão ser engenheiros, precisam saber o que tem dentro. Tá? Do flip-flop, vocês têm que conseguir entender esse circuito. Tá? Vocês, então, têm que ir lá tentar fazer os mesmos passos que eu fiz aqui. É um aqui, ó, tá bem desenhadinho aqui, o que acontece? Ó, bem desenhadinho. Ó, o que está acontecendo nesse circuito aqui? Ó? Eu tenho 0 na saída e 1 na saída invertida. Tá? Ou seja, já tenho 0 na saída. E o reset, tá? E o reset, o que o reset faz? Tá? O reset leva a saída a 0. Se o reset leva a saída a 0 e ela já é 0, ele não vai, né, tu não vai notar diferença na saída do circuito, ela já está 0. Ó, então, ó, eu ativei o meu reset em T0. Então, como a minha saída já é 0, ela permanece em 0. Aonde que tu vai notar uma diferença? Tá? É quando a minha saída é 1. Ó. Quando a minha saída é 1, o que acontece quando eu ativo o reset? Eu ativei o reset em T0 aqui. Ó. Eu ativo ele com 0. Tá? Eu ativei o meu reset com 0, em T0, tá? No tempo 0 aqui. Tá? Então, a partir de T0, a minha saída de 1 foi para 0. E a minha saída invertida foi de 0 para 1. Então, vocês podem fazer aquele mesmo esqueminha que eu fiz aqui. Ó. Pessoal, se vocês fizerem o esqueminha aqui, seguindo a sequência de passos, vocês vão ver que dá certinho. Tá? Né? O que acontece? Ó? Quando tu muda aqui, ó, quando tu tem 1 aqui e tu tem 1 aqui, tu vai manter o 0 na saída.
Porém, quando tu muda essa daqui de 1 para 0, aí tu muda essa saída aqui também, de 0 para 1. Mudando essa de 0 para 1, tu também vai mudar essa de 1 para 0. Porque 1 vai vir aqui, vai ficar 1 vezes 1, inverte, e vai ficar em 0. Tá? Então, é mais ou menos assim. Então, o que te importa é o momento em que tu ativou a entrada. Né? Qual das entradas? O set ou o reset. São as duas entradas. Então, é isso que te interessa. Te interessa é o tempo, tá? E qual das entradas tu ativou. Se tu ativou aqui reseta, vai levar a saída para 0. Ah, professor, mas a saída já era 0, então ela vai continuar 0. Ah, mas aí eu quero setar a saída do circuito, mas ela já era 1 a saída do circuito. Então ela vai continuar em 1. Né? Então, tu só vai mudar a saída, né, se ela for o oposto da função que tu está aplicando ali. Tá? Esse flip-flop, ele se usa muito pouco. Tá? O que a gente vai usar mais vai ser o flip-flop JK. Tá? O que a gente vai usar mais vai ser o flip-flop JK. Mas o RS é o mais básico, né? Então, o que a gente aprende primeiro. Deixa eu ver aqui. Tá, então é isso aí. Uma pergunta. O que acontece se eu botar o set e o reset em 0, os dois ao mesmo tempo? O que eu estou tentando fazer com o circuito? Se o reset leva a 0 e o set leva a 1, o que vai acontecer se eu ativar as duas ao mesmo tempo? O que você acha? Vai gerar um conflito. Muito bem, Silvio. Muito bem, vai gerar um conflito, porque como é que eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Né? Eu não posso zerar, levar a 0 e levar 1 a sair ao mesmo tempo. Vai ficar meio. Não vai ficar, né? Olha, 0, olha 1. Tá? Então, ele gera um conflito e, então, é uma combinação de entradas que não se usa. Não é a gente simplesmente diz que não é permitido. Então, na engenharia, às vezes, a gente tem essa carta na manga. Se não funciona, a gente não usa. Tá? Então, nesse caso, é mais ou menos assim. Não funciona, vai dar conflito, então não usa. Então, tu botar R e S0 os dois ao mesmo tempo, não pode. Tá? Não pode fazer isso. Tá? Na prática, o que vai acontecer? Vai explodir o circuito na tua cara? Vai pegar fogo? Na prática, o que acontece? Não, na prática, ele vai... O Q e o Q invertido, os dois vão ficar igual a 1. Tá? E aí oblitera uma das... Tá? Vai obliterar uma das funções do flip-flop, né? Que é sempre manter as duas saídas uma invertida da outra. Tá? Então, na prática, isso que acontece. O Q e o Q invertido vão ficar igual a 1. Se tu botar os dois em 0. Tá? O circuito não vai explodir, não vai acabar o mundo, não vai acabar o universo, não vai acontecer nenhuma tragédia. Tá? Ele simplesmente vai ficar com as duas saídas em 1. Tá? Para evitar isso, a gente simplesmente diz que não pode. Aqui tem um textinho que explica, tá, o que acontece em cada uma das combinações. Tá? Então, enquanto os dois estiverem em 1, essa a gente chama de condição de repouso. Se a saída é 1, ela vai continuar. O que é condição de repouso? Se a saída é 1, ela continua a 1, o que significa que a saída invertida é 0. Porém, se a saída é 0, né, ela vai continuar em 0. Por exemplo, aqui aí a saída invertida é 1. É bastante detalhezinho? Pessoal, aqui vai ser bastante detalhezinho, tá? Tá? E o que acontece com 7 igual a 0? Tá? Eu estou habilitando a função 7, então vai sempre fazer com que a saída Q seja igual a 1. Tá? E aí, depois que eu devolver o S para 1, ele vai se manter, né? Que é isso que a gente chama de efeito de memória. A gente muda a saída e depois que a gente inativa as entradas, ele vai manter o último valor que tu setou ou resetou ali, né? Tá? E aí, se tu botar os dois em 0, é como tentar setar ou resetar a saída ao mesmo tempo. Tá? Então, essa combinação não é utilizada. Mas, para nossa sorte, ou para a sorte de vocês, a gente vai usar essa simbologia, tá? Que facilita. A gente vai pensar nele como uma caixa preta. Tá? Como uma caixa preta.
Uma aplicação que se usa, às vezes, desses flip-flops é uma coisa que a gente chama de debouncing. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Tá? O que é debouncing? É exatamente... como que eu posso explicar para vocês de uma forma bem simples? Quando tu fecha um contato mecânico, tá? Quando tu fecha um contato mecânico, ele não se fecha totalmente ao mesmo tempo, tá? À medida que tu vai aproximando os contatos, eles começam a se fechar e tu pode ter vários micro mal contatos ali até, né, as duas chapas da chave se unirem. Então, tudo que é mecânico sempre gera um ruído, tá? Sempre gera um pequeno ruído, que é o tempo que demora ali para, né, toda a estrutura se tocar, né? Porque daí vai se tocar um pedacinho, daqui a pouco tu baixa a chave, esse pedacinho se destoca ali, né? E assim só que isso acontece, pessoal, por milissegundos, né? Mas todo mundo já, né, pegou uma vez uma chave, principalmente quando existia lá as lâmpadas incandescentes, né? Ficava ali, chegava pertinho assim, aí começava a acender a luz, né? Fazer um barulhinho, dar uma faisquinha. Então, o que acontece? É uma coisa que a gente chama de bouncing, né? É tipo uma trepidação. Tá? E aí, o que faz? Faz com que a saída aqui, ó, desse circuito, por exemplo, ele oscile, ó. Quando eu saio de 0 para 1, né? Quando eu levo a chave da posição 1 para a posição 2, que eu estou tirando do 0 e levando para 1, tá? Acontece essa trepidação. Tá? Ou seja, ele fica, né, indo de 0 para 1, 0 para 1. Isso aqui pode ser problema em alguns sistemas, pode ser. Tá? Aí um dos jeitos que o pessoal faz para evitar esse debouncing é usar os flip-flops. E olha só, trocar essa chave de 0 para 1 aqui, ó, de 1 para 2, perdão, ó, da posição 1 para 2, o que acontece quando eu levo da posição 1 para 2? Eu saio do 0 e vou para 1. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Se a minha entrada aqui, ó, o que acontece quando a chave está na posição 1 aqui? Tá? Então, vamos analisar de uma forma elétrica. Tá? O que acontece quando a minha chave está na posição 1? Tá? É a mesma coisa que acontece quando está na posição 1. Quando está na posição 1, aqui ele está ligado ao terra. Tá? Aqui, ó, o terminal comum da chave está sempre no terra. Então, o que acontece quando eu ligo aqui na posição 1? Eu estou botando 0 no R. Botar 0 no R é ativar o R. Então, a minha saída é 0. Mesma coisa aqui, ó. Se eu boto no 0 aqui, ó, na posição 1, a minha saída é 0. Se eu levo para a posição 2 a minha chave, tá, vai acontecer essa trepidação, que vai acontecer aqui por alguns milissegundos. Vamos botar aqui alguns milissegundos. Tá? Mas o que? Ela vai oscilar entre 0 e 1 durante esses milissegundos até chegar no 1 aqui. Tá? Até chegar no 1 aqui. Aqui, ó, o que acontece quando eu levo para a posição 2? Quando eu levo para a posição 2, eu vou tirar o 0 do R e deixar o 1, que é o mais 5 volts aqui, vai ficar mais 5 volts no R, ou seja, eu estou desabilitando o R, porque o R ele ativa o nível baixo, inclusive, ó, esse traço em cima do R indica que ele ativa o nível baixo, tá? Assim como o traço no S. E quando eu levo a chave para a posição 2, eu estou botando 0 no S. O que é botar 0 no S? É habilitar o S. Tá? E aí, a chave, quando chega no S aqui, tá? A minha saída vai para 1 sem trepidação. Por quê? Porque se eu levar para 0, depois voltar para 1, voltar para 0, voltar para 1, não interessa. Uma vez que eu botei o 1 aqui, né, eu posso mexer, o valor do meu S ele pode variar de 0 para 1, 0 para 1, que ele não vai modificar a saída. Uma vez que ele tocou pela primeira vez ali no S, levou para 1. Tá? Por quê? Porque já não tem, o R está em 1 aqui sempre. Então vai ser impossível a minha saída ir para 0. Tá? E aí depois, quando eu devolver a chave para a posição 1 aqui de novo, tá? Ele vai para 0 sem trepidação. Então, é uma
anti-debouncing. Então, se vocês têm, né, interesse em saber o que é isso, tá? Que também se usa para fazer anti-debouncing? Se usa capacitor e resistor, né? Então, às vezes, um circuito com resistor e capacitor também faz anti-debouncing. Então, são uma das formas de fazer. Então, isso é uma coisa que era mais importante antigamente, né? Fazer os anti-debouncing. Porque antigamente tu montava quase tudo, né? Hoje tu compra um Arduino pronto, já com os botões tudo pronto ali. E aí tu não precisa muito te preocupar. Mas antigamente tu ia lá montar uma plaquinha de circuito para fazer também controlador, e tu tinha que fazer um botão de reset. E aí o reset ficava bem louco lá, porque ele ficava 1, 0, 1, 0, 0, 1. Então, às vezes, tu tinha que usar o debouncing. Tu tinha um botão qualquer que habilitava alguma função no teu circuito, né? Ele ficava lá 1, 0, 1, 0 e deixava teu circuito bem louco. Tá? Então, era importante antigamente esse debouncing. Hoje em dia, nem tanto. Então, tá. Eu imagino que vocês devam ter várias perguntas sobre isso, sobre essas coisas. Aqui no dia é só um exemplo de uma aplicação, tá? Uma aplicaçãozinha até meio bobinha. A gente vai trabalhar com umas aplicações um pouco mais interessantes que aquela, um pouco mais fáceis de entender também. Tá? O que nos interessa mesmo saber, o que a gente vai usar mais, são isso aqui, ó, flip-flops temporizados. Tá? Com clock. Então, aqui a gente vai aprender um pouco o que é um pulso, né, o que é um trem de pulso, tá? E como que o clock comanda. Por quê? Porque a ideia de um flip-flop, pessoal, ele é trabalhar e funcionar como se fosse um computador mesmo, né? Gerar uma sequência de operações, tá? Temporizadas. Então, tu precisa gerar um clock que comande, que nem o teu computador, né? Então, como é que o computador funciona? Ela tem um clockzinho, tá? E vai cadenciar as operações dele. Então, o flip-flop ele vai funcionar dessa forma também. Vai ter um clock que vai cadenciar. Então, o flip-flop RS que eu mostrei para vocês antes, ele é interessante de um ponto de vista didático, mas a verdade é que o flip-flop ideal mesmo, que funciona bem, assim, que a gente usa, tem mais aplicações, tá? Ele tem um clock que determina o tempo em que as mudanças vão ocorrer. Então, a ideia é mais ou menos assim, ó, um flip-flop RS com clock, o ROS determina o que vai acontecer com a saída, enquanto que o clock determina quando que isso vai acontecer. Então, primeiro vamos ter que entender o que é um pulso digital. Tá? Então, pulsos digitais que são... um clock é uma sequência de pulsos digitais. Então, olha só, no flip-flop RS que a gente viu, as entradas em 1 mantinham o flip-flop em repouso, né? Mantém o estado Q. Então, se os dois estão em 1 e a saída é 0, continua 0. Se a saída é 1, continua 1. Então, a gente viu que para modificar, a gente tinha que levar uma das entradas para 0 e depois voltar para 1. E esse tipo de pulso, a gente chama de pulso negativo, que é o pulso que vai de nível baixo. Tá? Então, o pulso negativo é quando ele vai de nível... Ele está em nível alto, vai para baixo e torna para alto. E positivo é o contrário. Tá? Vamos botar uma figurinha, que a figurinha fica muito mais fácil de entender. Então, esse de cima, ó, é o pulso positivo. Não interessa esse valor aqui, 90%, 50%, isso aqui não
a gente não vai entrar nesse tipo de detalhe agora, tá? Mas um detalhe que eu quero mostrar para vocês, o que é esse TR aqui, ó, tá? Porque o que acontece? Por mais que a gente represente, eu vou mostrar aqui, ó, um pulso dessa forma bem quadradinho, tá? É impossível que ele seja quadrado, é impossível que uma tensão saia de 0 para 5 volts instantaneamente. Tá? Isso não existe. Ele vai demorar um tempo finito para chegar, né? Seria simplesmente uma reta, né? Ó, se ele saísse do 0 para 1, uma reta aqui, isso significa que ele estaria mudando de 0 volts, por exemplo, para 5 volts, instantaneamente, num tempo infinito, né? Perdão, um tempo zero, né? Então, isso não existe, né? Isso não existe, tá? Ele vai demorar um tempo, nanosegundos, né? Menos que nanosegundos, se for um sistema de chaveamento rápido, não interessa. Mas, né, a informação não vai instantaneamente de 0 para 1. Tá? Então, um pulso sempre vai demorar um pouquinho até chegar, sair de 0 e chegar a 5 volts, por exemplo, de 0 volts a 5 volts. Mas isso não vai nos interessar muito. Tá? A gente não vai usar essa informação, isso é só uma questão de curiosidade aí. Tá? Aonde que isso importa mais? Tá? Em projetos de sistemas microcontrolados. Então, muitas vezes, tu tinha que, para, né, organizar, fazer com que a operação, né, são vários pulsos chegando ao mesmo tempo, tá? Então, às vezes, tu tinha que analisar o tempo que ele demorava de sair de 1 para 0 para tu poder realizar as próximas operações, tá? Em sistemas microcontrolados. Então, essa temporização aqui, em alguns casos, poderia ser crítica. A gente não vai trabalhar com nada em que essa operação, esse TR aqui, seja crítico, tá? Então, do nosso ponto de vista, a gente pode considerar, né, que ele sai de 0 para 1 tempo em 0 segundos. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Mas, de qualquer forma, o que é o pulso positivo? Então, é quando eu saio de 0, vou para 1 e volto para 0. Isso é um pulso. Tá? E o que é um pulso negativo? Quando eu estou em 1, vou para 0 e volto para 1. Tá? A gente vai usar o Tinkercad para fazer simulações de flip-flops também. Tá? E aí lá vocês vão ter que fazer um circuitinho com pulso para gerar o pulso. Tá? E como é que gera o pulso lá? A gente usa aquelas chaves, aqueles botõezinhos sem trava, né? Até agora a gente estava usando os botãozinhos com trava, que tu deixa no 0, deixa no 1. Tá? A gente vai usar o botão sem trava. Tá? Então, isso aqui, ó, por exemplo, é um pulso positivo. Tá? Esse aqui seria um exemplo de um pulso positivo. Aqui 5 volts. Ó, aqui é um botão sem trava, ó, um botão, esse botãozinho com molinha, né? Ó, seria um pulso positivo. Se eu medisse a tensão aqui com voltímetro, né? Então, a saída aqui desse... Ó, o que acontece? Ele está em 0, ele está sempre em 0 aqui, ó, tá ligado no terra. No momento que eu aperto o botão, eu ligo esse ponto nos 5 volts. Aí vai para 5. Aí solta o botão, volta para 0. Se eu quiser fazer um pulso aí negativo, eu tenho que fazer o contrário daí, ó. É só inverter o resistor e a chave de posição. Aqui é a chavezinha. Aqui está o resistor. E aqui o resistor está aqui embaixo. Ó, agora ele está sempre ligado nos 5 volts. No momento que eu aperto a chave, ele vai para 0. Solto a chave, ele volta para 5. Então, isso aqui seria um pulso negativo, né? Está sempre em 5, aperto, vai para 0. Então, seriam 2 circuitinhos para gerar pulso, tá? Com um botão. A gente vai ter outras formas de gerar pulso, que é com gerador de sinais também.
Lá no Tinkercad tem um gerador de sinais que ele gera, né, ondas quadradas, que é exatamente isso aqui, é um clock. Tá? É exatamente o mesmo clock lá do teu computador. Mesma ideia, né? Então, o clock é o que vai controlar, tá, os flip-flops. Então, a gente vai trabalhar basicamente com sistemas síncronos. Tá? Então, o sistema síncrono ele muda em sincronia com o clock. Tá? Enquanto os sistemas assíncronos, eles mudam a qualquer instante de tempo, se uma ou mais entradas mudarem de estado. Então, um circuito combinacional, como os que a gente vinha vendo até agora, eles são assíncronos. É só mudar uma entrada que tu pode mudar a saída. Enquanto os sistemas síncronos, não. A entrada, a saída só vai ser modificada em um determinado instante de tempo. E o clock, a gente chama esse clock aqui de uma onda quadrada, né? Então, tem vários tipos de onda senoidal, esse aqui é uma onda quadrada. Outra pergunta que eu me faria, se eu fosse vocês, seria a seguinte. Tá bem, professor, um sistema síncrono, tá? É um sistema que vai mudar a saída em sincronia com o clock. Mas aí, ó, o clock tem um monte de coisa. Ó. O clock tem uma hora que ele é 0, o clock tem hora que ele é 1, tem uma hora que ele está indo do 1 para o 0, está indo do 0 para o 1. Em qual dos instantes de tempo do clock que muda as coisas? Ou que as coisas acontecem? Em sincronia com o clock, mas em qual parte do clock? Tá? Então, é uma parte bem específica do clock, que a gente chama de borda. Então, ó, a gente tem dois tipos de borda, que é a borda positiva e a borda negativa. A borda positiva é aquela borda que vai do 0 para o 1. A gente chama de borda de subida. E tem a borda negativa, que a gente chama de borda de descida, que é quando ele vai de 1 para o 0. Então, os flip-flops, eles mudam a saída deles, tá? Eles mudam a saída deles na borda do clock, seja de descida ou de subida. Ah, professor, eu tenho que adivinhar se é de subida ou de descida? Não, vai estar lá a informação no desenhozinho do circuito, tá? Vai ter essa informação. Tá? E é isso que a gente vai ver amanhã, tá? Amanhã a gente vai fazer um apanhado aí do que a gente viu hoje, de novo. Dar uma revisada. Mas fiquem com essa ideia da borda, tá? Vamos chegar até aqui, porque a próxima parte já começa a complicar um pouco mais. Tá, pessoal, essa parte de flip-flop, ela parece difícil, mas ela não é. Ela só tem um detalhe. E os detalhes vão começar a aumentar cada vez mais. Tá? Cada vez mais detalhes. Mas amanhã a gente vai repetir boa parte da sala de hoje, tá? Então, quem não entendeu... Ah, professor, fiquei essa aula e boiando total. Não se preocupa que amanhã a gente vai voltar. Tá? A tendência é que as coisas, à medida que a gente for juntando em bloquinho as coisas facilitem. Tá? Ideia. Mas amanhã a gente retrabalha um pouco boa parte do que a gente viu hoje e avança um pouco mais no conteúdo. Tá, pessoal? E quem quiser trazer mais dúvidas sobre a prova amanhã no início da aula, aproveita, então, tá? Para dar uma estudada aí na prova, ver o que não está entendendo. Tentem montar as tabelas verdades dos circuitos, ver aí que talvez surjam algumas dúvidas de vocês. Tá? Vamos conversando. Eu botei a data de entrega, se eu não me engano, eu botei na segunda-feira de noite. Então, aí vai ter todo final de semana, mais a segunda-feira aí para tentar resolver. Tá, pessoal? Então, acho que amanhã a gente se vê e a gente continua esse assunto aí dos flip-flops. Certo, professor. Boa noite, então. Então, tá. Valeu, Boa noite. Tranquilo, então. Obrigado, boa noite a todos. Feito, boa noite. Boa noite, Título. Se tu tiver mais dúvida aí, me manda e-mail, tá? Mas a partir do que tu viu hoje, tenta aí resolver
Tá? Se tiver com dúvida ainda, tu me manda um e-mail, a gente pode tentar marcar aí um horário um pouco antes da aula mesmo. Tá? Então, boa noite.